Olá a todos, vamos então dar continuidade aqui. Vamos ver agora falar sobre matemática. Na matemática, o que acontece? Eu fiz uma nova divisão aqui, eu botei assim, turma desconhecida, turma conhecida, né? Fica até melhor para a gente visualizar. O que acontece? Quando nós falamos matemática, é aí que, vamos dizer, a coisa fica mais complexa. Pelo seguinte, a matemática é para uma cultura que vem lá de muito tempo, uma cultura distorcida de que a matemática ela foi apelidada e ela sempre será assim se não houver uma conscientização da importância da matemática, que fala que é um bicho de sete cabeças, os termos aí que muitas pessoas colocam apenas como desculpa esfarrapada para não querer aprender. Por que essas desculpas esfarrapadas sempre acontecem? Por que a matemática ela é considerada, eu vou botar aqui para a gente visualizar, por que a matemática ela é considerada um bicho de sete cabeças? A matemática é muito complexa, são muitas propriedades, muitas fórmulas, e a matemática ela tem múltiplo uso. A matemática é usada na física, na química, é usada até em história, geografia. A matemática é usada, é igual na língua portuguesa. A matemática ela também ela invade todas as demais áreas. Como é que é impressionante, para você ter uma ideia de que a matemática ela é usada. Como é que você pode associar a matemática, por exemplo, com a geografia? Muitos profissionais que trabalham com cartografia, que elaboram mapas, esquematizam mapas, quando surge uma nova cidade e precisa fazer todos aqueles cálculos. Como é que a matemática ela é super importante? Porque a matemática, quando vai se associar com a cartografia, o cartógrafo que elabora mapas, que trabalha com todo esse processo de esquematizar mapas, ele está sempre utilizando a matemática, principalmente o assunto chamado razão e proporção. E tem muita ligação quando você vai elaborar maquetes. Quando você vai elaborar a maquete você vai elaborar um prédio, ali tem aquela maquete ali. Você, antes de aquele prédio ser concretizado nas suas dimensões reais, primeiramente é feita uma maquete, faz uma maquete daquele prédio. Aí o prédio tem aquele comprimento que é dado em centímetros, em alguns casos é em milímetros, e aí esses centímetros ele é transformado em, por exemplo, uma maquete com a maquete de um prédio que tem uma altura de 5 centímetros e é transformada numa altura de 20 metros, para você ver como é que foi transformado isso, assim de uma hora para outra. Foi assim, 5 centímetros eu resolvi colocar 20 metros. Não é assim não. Não é que você quer 5 centímetros e que tem que colocar 30 metros. Por que de 5 centímetros tem que foi transformado em 20 metros? Tinha que ser 20 metros, não podia ser nem 20,1 nem 20,2. Nada disso, tinha que ser 20, porque existe um assunto na matemática chamada razão e proporção. Então, só para dar o início. Então, seria interessante conversar isso sobre os alunos. Mas, o que se pode, além disso, o que se pode também falar iniciar a aula de matemática no primeiro dia do ano letivo? É falar sobre as falhas de aprendizado da matemática. É perguntar para o aluno, debater com o aluno, por que a matemática ela é tão mal também compreendida, igual a língua portuguesa. Por que a matemática ela é tão mal compreendida? E muitos alunos, se um professor for realizar esse tipo de pergunta para os alunos, tem aqueles alunos que não vão saber nem responder. Quer dizer, existe um grupo de alunos e eles têm uma falha tão grande de matemática, a falha é tão enorme, é tão decadente o aprendizado de matemática que nem eles mesmos sabem responder. Enquanto que aqueles que falam que não gostam de matemática, não gostam de aprender matemática, não só matemática, mas demais assuntos, não se interessa por nada, então o aluno ele já é categórico, já dizendo que ele não se interessa por nada, não quer estudar, só quer saber de diploma, só quer saber de passar de ano. Enfim, de qualquer maneira, mas tem que colocar na cabeça do aluno que ele aprende matemática porque existem vários motivos de a matemática ser implantada na escola.
Então, se você conversa com os alunos de uma maneira, de um bate-papo informal, por que a matemática ela é tão mal compreendida? Porque é tão difícil de aprender. Uma das respostas pode ser assim, que essa falha toda vem lá da educação infantil. Porque na educação infantil, lá começando ali, aqui no ensino básico, a educação infantil é o período em que as crianças elas precisam ser sempre estimuladas. Tem que estar sempre estimuladas para obter os melhores resultados. Tem que ter esse estímulo precoce lá na educação infantil para que posteriormente a criança ela consegue desenvolver o raciocínio melhor. E sabe quem vai desenvolver esse raciocínio precoce nas crianças, quando a criança tiver ser estimulada precocemente para obter o melhor resultado no ensino posterior, é a matemática. Mas como? Se você pode perceber que no jardim de infância, por que no jardim de infância a criança é apresentada muito a figuras geométricas, cubos, a criança pega vários objetos com formas geométricas, formas cúbicas, formas paralelepípticas, formas hexagonais, ou seja, e coloca um objeto no outro para conseguir encaixar. Ou seja, você tem que sempre colocar a criança para fazer essas brincadeiras utilizando figuras para poder desenvolver essa capacidade de visão geométrica, para que no futuro, posteriormente, quando ela for chegar lá no ensino básico, relacionado ao primário, primeiro ano, segundo, terceiro, quarta série primária, e agora já tem outras denominações, outros termos, e ela já tem uma base. Então, se essa base chega já deficiente no ensino médio, até na faculdade, muitos quando se formam na universidade, pode acreditar, muitos universitários, quando se formam, terminam o seu período universitário, se você for perguntar para um universitário, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 32, eu até ensinei essa metodologia de extração de raiz quadrada não exata num vídeo que eu falei sobre extração de raiz quadrada imperfeita. Então, o aluno ele termina sem saber o que é isso. Se você pode ver que mal o aluno sabe, se perguntar para ele qual é a raiz quadrada de 25, ele demora para responder. Imagina um aluno de ensino médio, que chega no ensino médio, que se você perguntar qual é a raiz quadrada de 25, ele pensa duas vezes antes de responder. Raiz quadrada de 25 dá 5, porque 5 vezes 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Mas ele demora para responder. Isso por quê? Porque esse defeito já vem lá da educação infantil. E quanto que aqueles alunos que sabem matemática, eles conseguem aprender matemática de uma forma tão rápida, só de prestar atenção no que o professor fala, ele aprende rápido. Pode haver uma explicação por razões, vamos dizer, de berço. Tem aqueles alunos que já nascem com aquela potencialidade de já lidar com números. Isso aí vamos dizer que seja um dom, uma vocação. Aí vai ter aqueles alunos que não tem dificuldade de aprender matemática com os números, vai usar uma desculpa esfarrapada. Qual a outra desculpa esfarrapada? Vai dizer que a matemática não consegue aprender porque não nasceu com isso. Porque eu não sou nerd, eu não sou inteligente, isso é demais para minha cabeça. Olha só os absurdos que falam. Por quê? Esses absurdos todos que são falados, nós profissionais de ensino somos obrigados a ouvir, porque isso é porque vem de maneira errada na decadência lá no ensino infantil. Pode perceber que é verdade, sim. E infelizmente a pergunta é quando vai haver um ensino de qualidade não só na matemática como nas demais disciplinas? É uma incógnita, a gente nunca vai saber. Enquanto que houver esse festival de papos manjados, toda essa desculpa para não querer aprender, nunca a gente vai saber como é que vai ser o ensino aqui nesse país. Vamos ver então. Matemática, turma desconhecida.
Se um professor entra numa turma que ele não conhece, o professor se apresenta e como é que ele pode iniciar a aula no primeiro dia do ano letivo, a aula de matemática? Com quais assuntos ele pode falar? Quero deixar bem claro que para a turma desconhecida, quando você quer iniciar primeiramente um bate-papo informal, você pode, o professor pode ter a liberdade de escolher quais assuntos que forem. Eu vou dar umas sugestões aqui, claro, mas o professor ele pode escolher, ele pode escolher selecionar outros conteúdos. Podem ser conteúdos que não vão ser ensinados agora, só no outro ano. Por exemplo, um professor entra numa turma de primeiro ano do ensino médio. Ele pode colocar um assunto que vai ser ensinado só no terceiro ano. Mas ele pode fazer isso. Por quê? Porque é só para no primeiro dia do ano letivo, é apenas um bate-papo formal para usar a introdução motivacional. Você colocar um assunto aqui e mostrar ao aluno por que ele está aprendendo aquele determinado assunto, por que ele tem que aprender aquele assunto de matemática para ser que vai ser utilizado no dia a dia. Não aprender matemática só por si mesmo. Por que nós devemos aprender matemática? Qual é a finalidade da matemática para a nossa vida? Primeiro, a matemática ela é essencial para nós desenvolvermos a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar, para a gente educar nosso cérebro, para a gente conectar melhor nossos neurônios, para os neurônios serem receber mensagens de uma maneira bem eficiente, para que a capacidade de raciocínio seja muito rápida, muito maior. Quando a matemática ela é bem aplicada, ela é bem desenvolvida lá no ensino básico, no período infantil, quando essa criança, quando ela estiver na idade universitária, se você perguntar para ela qual é a raiz quadrada de 25, ela vai responder num piscar de olhos. Raiz quadrada de 36, você vai dar a ela uma equação do primeiro grau, do segundo grau, vai dar qualquer um enunciado, até o mesmo problema matemático simples que você usa as 4 operações, soma, subtração, divisão e multiplicação, você apresentando um problema, a criança vai responder num piscar de olhos, ou seja, essa criança na fase adulta vai responder num piscar de olhos. Por isso que a matemática tem que ser trabalhada desde o período infantil, começando com figuras geométricas, para depois você ver, quando o professor inicia a aula de geometria, ele vai dizer, olha, lá na educação infantil de vocês aprenderam a mexer com essa figura aqui, o cubo. Vocês tocaram no cubo, aqui, ó, tá aqui o cubo, né? Tá aqui. Vocês mexeram no cubo lá, vocês sentiram o cubo através do tato. O cubo. Agora nós vamos aqui no ensino fundamental ou no ensino médio, na universidade também, claro, ensinar como é que se calcula o volume de um cubo, a área total de um cubo. Porque qual a importância de você aprender todas as propriedades de um cubo? Isso tem aplicação prática. Quando, por exemplo, você vai construir uma casa, um construtor de obra, um engenheiro que vai construir, vai utilizar propriedades matemáticas, fórmulas na construção de uma propriedade. Qual o assunto, a sugestão que eu posso dar aqui? Vamos lá. Eu vou começar, com função do primeiro grau. Isso, no caso, por exemplo, função do primeiro grau, se geralmente é um assunto que é de antiga ou 8ª série e primeiro ano do ensino médio, função do primeiro grau. Por que se aprende a função do primeiro grau? Vou aprender a função do primeiro grau e por que eu tenho que aprender isso? Tem que mostrar para o aluno que o aluno aprende a função do primeiro grau, porque ele é muito utilizado, por exemplo, para determinar tarifas no taxímetro. Quando você tem bandeira 1, bandeira 2, a função do primeiro grau, que você tem a forma, essa termo geral, fx é igual a x mais b, tá lá, em que você vê que
aqui, aí o professor vai, na hora de desenvolver o assunto da função no primeiro grau, ele vai ter que depois, posteriormente, dizer que o B aqui, ele é uma tarifa fixa, que é a bandeira 2, ou a bandeira 1. E aqui vai ser o valor cobrado, e aqui o X, o valor total que vai ser cobrado, que o passageiro vai pagar. E aqui você vê que esse valor X aqui vai ser o valor, vamos dizer assim, que é um valor relacionado à quilometragem. Ou seja, qual o valor por quilometragem? Aliás, o X é quilometragem, o A que é o valor por quilometragem. Existe um valor, por exemplo, o taxista, o início, ele cobra um valor de R$ 5,50. Esse é um valor inicial. Esse é o valor inicial, o A. Isso aqui é por... Aí depois vai contar os quilômetros. Vai contar as quilometragens e esse valor vai ser fixo junto com a tarifa, a bandeira, e o F de X, que também é chamado de equivalente, aliás, é chamado equivalente a Y, pronto. Aí ele vai cobrar esse valor, é o que o passageiro vai pagar. Pessoal, você vê que eu estou dando de uma maneira descontraída sobre essas dicas, de uma maneira assim toda meio assim atrapalhada, tudo assim, mas é apenas para poder dar dicas, é para passar a minha ideia aqui é passar dicas de como você pode iniciar o primeiro dia do ano letivo. Então a sugestão que eu dei é a função no primeiro grau, tá? E que você pode aplicar para tarifas de táxis. Tem outras, por isso que é importante, quando se dá uma função no primeiro grau, o professor não pode só se limitar a ficar construindo aquela tabela enjoativa, botar X, aí substitui, faz aquela substituição toda e bota Y, pronto, e depois constrói o gráfico. O que adianta você ensinar isso para o aluno, a construir um gráfico e ficar só por isso, e não mostrar para ele por que é importante estudar a função no primeiro grau, botar isso para a vida prática. Essa função do primeiro grau associada com a vida prática, que é sobre tarifas, cobrado no táxi, isso chama introdução motivacional, tá bom? Outro assunto que pode ser dado, isso aqui é só uma dica. E qual outros assuntos que você pode falar? Você pode falar, por exemplo, que eu falei sobre a construção de maquete. Você tem aqui a maquete de um prédio. Olha para você ver que interessante. Quando eu falei do cubo, eu falei do cubo. E vamos supor que você queira trabalhar com outra figura geométrica. Até aqui, tá lá. Você tem aqui, por exemplo, o prisma. Pode ser o prisma. Existe também o paralelepípedo, né? Aí o que acontece? Aí você vê que ele tem uma forma de um prédio. Aí você constrói aqui, você bota as dimensões, em centímetros. Isso aqui é uma maquete. Aí você tem aqui, sei lá, você pode botar 16 centímetros de comprimento. Aliás, base, largura e altura. Tá aqui, a altura. Sei, pode ser 18 centímetros ou mais, só aqui aleatório. E o que acontece? Então tem que manter, aí tem essas medidas. Aí você quer construir o prédio, tem que manter vamos dizer, o prédio maior, o prédio real, ele tem que estar bem semelhante. Olha só a palavra que eu usei, a palavra é semelhante. Guardei bem essa palavra, semelhante. Tem que estar semelhante a esse prédio aqui. Se esse prédio está desse jeito, na hora que for fazer o prédio real, ele não pode estar assim. Você vê, ele está assim, ele não pode estar já assim. Na hora que você for construir o prédio, ele vai estar assim, ó. Olha que estranho que vai ser. Ele vai estar assim. Ué, mas espera aí, na maquete o prédio estava desse formato aqui, feito desse formato aqui. E daqui a pouco o prédio ele fica nessa forma cúbica, então teve alguma coisa errada. Alguma coisa errada aconteceu. Qual foi o erro? É que não foi utilizado um assunto simples da matemática chamada razão e proporção. Você tem que manter a proporção para você construir, para você ter para que o prédio real ele tenha esse formato bem semelhante da maquete. Ele tem que estar assim. Então como é que você faz a razão e proporção? Você pega um número fixo que aí na hora o professor lá vai ensinar. Aqui a minha ideia é só passar uma dica, tá? De aplicação. Então vamos lá.
vou multiplicar isso aqui por 4. Quanto? Isso aqui vai ser o 4. Na hora que você for multiplicar por 4, posso multiplicar por 8, por 10, vai depender de como vai estar de acordo lá com a construção, com reunião com os engenheiros, arquitetos. 4. Aí na hora que você for multiplicar 16 vezes 4 vai estar cá. 16 vezes 4, 64 centímetros. Claro que vai ser por 4. Se você vai construir um prédio real, você vai multiplicar por 40. Né? 40, claro, vai ter que ter um valor maior. Então, tá lá. 16 vezes 4, 64. Aqui com 0. Vai ter 6 metros. A base vai estar 6 metros e 40 centímetros. Aí, ó, 4. Aí você tem que aqui. Aí, sim, vai ter 200 aqui. 200. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui, 200. E aqui a altura vai estar... Eu coloquei 18, né? Então, 4 vezes 8, 32. Por 2 vai 3, 4 vezes 4, 5, 6, 7. Tá cá. 720. Vê se está certinho a conta, né? Ó. 4 vezes 8, 32. Põe 2, vai 3. 4 vezes 4, 5, 6, 7. E bota o 0, tá lá, 720 centímetros. E você vai ver que vai ficar realmente o prédio real bem semelhante à maquete. Então, esse é um assunto chamado razão e proporção. Então, por que você aprende razão e proporção na matemática? Justamente para você aplicar na construção, nas obras. A razão e proporção, você vê, ela pode ser também utilizada na culinária. Culinária, mas por quê? A pessoa lá, vamos dizer que está sendo feito um bolo para uma festa. Aí o bolo tem que levar esses ingredientes. Aí você bota, sei lá, 20 gramas de um ingrediente X. Não sei o que, 70 gramas de um ingrediente Y. Aí, não sei, você pode dizer 5 colheres, não sei de que, de açúcar. Você vê que quando a pessoa que trabalha, o profissional que trabalha muito com culinária, por exemplo, a cozinheira, um chefe vai fazer um bolo lá para um evento, para um aniversário, ele usa essa quantidade, mas espera aí. Mas essa quantidade aqui é para quantas pessoas? Se ele vai fazer um bolo, vamos supor que esses ingredientes aqui sejam para 5 pessoas. Então ele vai seguir a receita. Ó, é suficiente para 5 pessoas. Mas espera aí. 5 pessoas, mas e se ele sabe que vão informar para ele, pro profissional, né, de culinária, que esse bolo vai ser um bolo para 120 pessoas. Tá lá, 120 pessoas. Mas foi para 120 pessoas? Sim, foi para 120 pessoas. Então, o que tem que fazer? Então, se foi para 120 pessoas, de 5 pessoas, corresponde esses ingredientes. Se você vai fazer para 120 pessoas, você vai ter que... Qual o valor que foi multiplicado por 5 para chegar a 120 aqui? Então, tá aqui. Aí você faz... Vamos supor que você não sabe de cabeça. Aí é que entra aquela... Vamos, então, recordar. Ó, vamos supor, vamos lá, vamos recordar, você tem 120 dividido por 4, ó. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada, boto nada, 30. Beleza. Né? Tem aqueles que fazem de cabeça e aqueles que não souberem de cabeça fazer a conta. Faz essa divisão. Hoje em dia, quase ninguém fazem contas, né? No manuseio, né? Porque temos na era do celular, da calculadora, e rapidinho você faz lá. É uma questão de tempo, é só para ir contra o tempo, para poder ter resultado rápido. Mas se você não tiver, o que é fundamental também, quando para ter base matemática, você não pode ficar só ali se apegando, dependendo de uma tecnologia. Claro que o celular, a calculadora são muito importantes, ele ajuda você a ter resultado rápido para ir contra o tempo. Mas se você não tiver calculadora ou celular, como é que você vai fazer a conta? Você tem que fazer na mão. Se você estiver no local e que o celular descarregou, a calculadora, a bateria acabou, como é que você vai se virar? Você vai ter que fazer na mão. E quando chega lá de fazer, não vai saber fazer. Por que o indivíduo não sabe fazer uma conta na mão? Porque ele se apegou muito à tecnologia e a decadência, a falha do ensino de matemática veio lá que eu falei do período infantil. Quem teve lá no período infantil um bom ensino de matemática pode ter certeza que se ele estiver no local em que a calculadora
e o celular estiverem sem condições de funcionar, ele vai ter que fazer, esse aluno que está com base, que ele pegou um período infantil com ensino de qualidade bem bacana, ele vai pegar um papel, no instante ele vai fazer a conta. Tá bom? Tá aqui. Então vai fazer para 120 pessoas. Então eu vou multiplicar voltando. 30. Tá aqui, ó. 30. 5. Então foi multiplicado por 30. Mas espera aí. Se 5 pessoas foi multiplicado por 30 para dar 120 pessoas, esse 30 vai ter que ser multiplicado aqui, ó. 5 colheres de açúcar pelos mesmos 30. Então, se você vai fazer um bolo para 120 pessoas, você vai, em vez de usar 5 colheres de sopa, você vai usar 150 colheres de sopa. 30, 70 vezes 30, você vai usar 2.000, 7 vezes 3, 21, com 2 zeros, tá lá. 2 quilos e 100 gramas de alguma coisa, né? E aqui 20 gramas, 3 vezes 2, 600 gramas de outro ingrediente, tudo multiplicado por o mesmo 30. E que você vai ver que esse 30 se chama fator de proporcionalidade. Tá aí, outra aplicação da matemática. Aí, como já fica a dica, então o professor ele vai ter a liberdade de saber qual assunto que ele vai escolher na aula no primeiro dia do ano letivo, apenas para contar para os alunos qual a importância que a matemática tem para a vida dele. Ele vai ter que explicar também ele pode também explicar que as fórmulas da física, química, foi tudo derivado da matemática. Você pode falar assim para o aluno: olha pessoal, quando vocês forem aprender um assunto que envolve essa fórmula daqui, ó, velocidade igual a velocidade inicial mais AT. Tá lá. Essa aqui é uma fórmula que você calcula a velocidade num assunto da física chamado movimento uniformemente variado. Aí você fica olhando para essa fórmula. De onde veio essa fórmula? Essa fórmula, ela veio da onde? Da função do primeiro grau. Ela veio da função do primeiro grau. Então, quando você aprende a calcular a velocidade de um corpo, de um móvel, em movimento uniformemente variado, que é um assunto de física, você está aprendendo função do primeiro grau. Você está aplicando a função do primeiro grau para calcular a velocidade. Tá vendo como é que a matemática ela serve de suporte para você conseguir interferir em outros assuntos? Quando se dá dessa forma, quando você dá dessa forma, aborda um assunto dessa maneira, você dando um assunto e relacionando com algo do cotidiano que vai ser usado em outra disciplina, isso é introdução motivacional. Falei isso para uma turma desconhecida, uma turma que você não conhece. E para uma turma conhecida? Uma turma conhecida, tá aqui, tá lá. Para a turma conhecida, tá aqui. Para a turma conhecida, uma turma que você já conhece, que o aluno já conhece a metodologia do professor, conhece a avaliação dele, conhece o jeito dele, brincalhão, sério, meio sério, não importa. O que é importante é o conteúdo. Tá lá. Uma turma conhecida. É mais simples isso daí. Você vai pegar um assunto que é do bimestre, um assunto que vai ser realmente dado no bimestre. Você vai pegar um assunto ali que vai ser dado no primeiro bimestre, pronto. Você vai falar no primeiro dia do ano letivo e vai colocar. Eu posso escolher um assunto aqui da matemática. Vamos ver, é só a gente aqui pensar um pouquinho, né? A gente pode falar sobre, vamos dizer, vamos ver aí. Aí tá, é a questão de pensar. Viu como é que você vê que na turma conhecida ele aparentemente é mais difícil, porque como você já conhece a turma, a gente tem que escolher um assunto do primeiro bimestre. Como é que pode ser um assunto do primeiro bimestre? Dependendo, se for o primeiro, segundo ou terceiro ano. Sei lá, gente. Vamos ver aqui na matemática assim, um assunto. Eu vou colocar aqui função exponencial. Pronto. Você vai falar sobre função exponencial aqui, a elevado a x. Tá bom, tá lá. A função exponencial, porque aqui, esse aqui é o expoente, né?
Isso aqui é o expoente, isso aqui é a base, tá? Base expoente. E aqui o f de x, que se fosse o y. Então, y igual a elevado a x. Tá bom. Beleza? Tá aqui, ó. A elevado a x. Aí você pode utilizar, aí você vai falar sobre função exponencial, vai iniciar o assunto. Mas antes de você iniciar o assunto de função exponencial, você pode apresentar um assunto de vestibular de um concurso para turma conhecida. A gente não pode esquecer. Pode ser para matemática, para as outras disciplinas, o que for. Para matemática, você vai iniciar um assunto de função exponencial. Antes, eu sugiro que vocês abordem um assunto de vestibular. Um assunto de vestibular em que você vai resolver um problema, um enunciado matemático que aborda a função exponencial. E fazendo isso, aí você começa o assunto de função exponencial. Tá bom? Então, pessoal, para matemática essa é a dica, né? Para professores de matemática que vão iniciar a aula no primeiro dia do ano letivo. Então, até mais.